Olá! Hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Esse é um assunto muito sério, por isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é minha amiga Júlia, que além de nutricionista, também já passou por isso, né, Ju? Isso mesmo. Como é que foi essa tua experiência com a compulsão alimentar, né? Porque a gente sabe que a compulsão alimentar, que muitas pessoas acabam confundindo com uma crise de ansiedade, Sim. ou com uma vontade enorme de comer doce e tal, é muito diferente, é muito mais profunda e tem que ser diagnosticada por um médico, inclusive, né? Isso, exatamente. A minha, ela foi diagnosticada por uma psiquiatra, eu fui numa psiquiatra e ela me diagnosticou com compulsão alimentar e um iniciozinho de depressão. E as pessoas têm muito essa dúvida, porque justamente a compulsão alimentar ela é uma coisa assim que acaba acontecendo por um longo período de tempo, né? Que às vezes tu demora a identificar. Tu acha que é só alguma coisinha que aconteceu hoje, amanhã, e quando tu vê, isso já tá... Virou uma bola de neve. Exatamente. E você não consegue mais ter controle sobre isso. Isso. O meu start pra procurar ajuda foi realmente um dia em que eu percebi que eu não tinha mais controle nenhum sobre o que eu comia e o meu pensamento era totalmente obcecado em comida, em comer o tempo todo. Só pensava nisso. Exatamente. Começou a me incomodar desde o ponto em que eu percebi que eu comecei a ganhar peso. Porque enquanto tu não ganha peso, enquanto eu não ganhei peso, eu não reparei que aquilo tava acontecendo. Até porque você sempre foi muito magrinha, né? Sim. E isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas acabam... É uma armadilha que muitas pessoas acabam caindo. Porque a pessoa, ela é magrinha, então, vou comer uma besteirinha, vou comer, porque ela não tá vendo no corpo. E ela não traz essa consciência pra hora de comer. E aí ela só vai se dar conta de que aquilo virou um distúrbio, que aquilo não tá certo, que tem alguma coisa errada com ela, quando ela já começa a observar no corpo. Exatamente. E daí já tá uma coisa um pouco mais avançada. E daí tu percebe, ao mesmo tempo, tu já tem um desespero, porque tu percebe, como é que eu não vi que isso aconteceu? No meu caso, foram 10 quilos, assim, que eu adquiri. Claro que eu não descobri qual foi a chave de tudo ter acontecido, mas tem um momento que tu tem um start e que tu começa a comer mais, tu começa a se presentear com alguns alimentos, a se compensar. Hoje eu tô meio triste, eu vou comer determinada coisa. Hoje aconteceu determinado evento e eu vou comer tal coisa. Quando tu vê, tu acaba saindo da tua rotina, só que começa tão sutilmente que quando tu vê, já é assim uma coisa que tomou conta do teu dia a dia. Foram 10 quilos, né, Ju? Pra você não se dar conta, porque assim como a gente não perde 10 quilos em 2 dias, a gente também não ganha 10 quilos em 2 dias. Você foi ganhando esse peso ao longo do tempo e não se deu conta, porque era uma coisa realmente que foge do nosso controle, é uma doença, né? E ela tem que ser levada muito a sério, porque tem muitas pessoas que acham que é frescura. Com certeza. Né? É só ela fazer uma dieta, ou, né, por que ela não para de comer? E até é muito da própria pessoa. Isso que eu já era estudante de nutrição, já tava no meio da faculdade. Eu até brinco que eu acho que isso ajudou e ao mesmo tempo prejudicou, porque eu tinha conhecimento do que eu tava fazendo, só que quando eu tentava aplicar em mim, aquilo não funcionava, porque as pessoas também não entendem que a nutrição não é só matemática, não é só eu gasto mais do que eu consumo e eu emagreço. A partir do momento que tu tem um problema psicológico, tu pode se alimentar só de fruta e verdura e tu vai seguir engordando. Então eu passei a fazer dietas super malucas mesmo, estando dentro da faculdade de nutrição e sabendo que aquilo não era certo, só que o meu desespero por emagrecer naquele momento era muito maior. É porque você não sabia que você tinha uma patologia. Exatamente. Você achava que era simplesmente, tô engordando um pouquinho porque... E casou com eu ter ido viajar pra fora, ter passado um tempo fora, e daí eu pensei, não, engordei porque eu fui viajar. Então assim que eu voltar, fechar a boca, vai tudo voltar ao normal, e não voltou. A gente se dá, muita desculpa, né? Pra não enxergar, eu acho que eu tô com um problema, e o meu problema não é de estar comendo menos, mais, e boas escolhas, enfim, o meu problema é psicológico mesmo. Porque assim, a Ju, né, quando aconteceu isso, estava no curso de nutrição, sabia o que deveria comer, sabia fazer cálculo de quanto ela precisava e tal, e mesmo assim não conseguia, né? Exatamente. Além de não conseguir emagrecer, caiu uma coisa que tá todo mundo suscetível a cair, né? Que é uma compulsão alimentar, que é muito diferente, como eu já falei, de um vício por açúcar, por exemplo, que tem muita gente que tem compulsão por doce. É muito diferente, né? A compulsão alimentar, ela tem que ocorrer, se eu não me engano, 3 dias em
uma semana. É, mais ou menos isso, variar a partir de 3 vezes na mesma semana. Só que é isso que é importante as pessoas saberem, que não é, hoje eu tive vontade de comer determinada coisa, então eu sou compulsiva, exageradamente sou compulsiva. Não, é uma coisa assim que tu não vê a hora de chegar à próxima refeição e tu acaba se punindo, porque como é que iniciou todo o ciclo que eu parei pra reparar? Não, eu preciso emagrecer, então eu vou fazer uma dieta louca, 5 dias só tomando suco, por exemplo. Chegava no 5º dia, eu não aguentava mais aquilo, então eu ia lá e comia exageradamente, até passar mal mesmo, até quase vomitar. Aí vinha a culpa, daí eu voltava pra dieta do suco. E assim tudo virava uma bola de neve. E a compulsão alimentar, ela também é diferente de bulimia, anorexia e outros transtornos alimentares, porque ela não tem a purgação, né? Não, a gente não se pune nesse sentido, de vomitar, ou a gente tenta ficar sem comer. Mas normalmente a pessoa que tem a compulsão, ela não tem a força de vontade que uma pessoa que tem força de vontade. Uma pessoa que tem anorexia tende a passar dias sem comer ou passar períodos muito longos. A gente até tenta, só que a gente não consegue, sente muita fome e vai lá e desconta. São transtornos diferentes, né? Então, a compulsão alimentar, a pessoa ela até se culpa, ela fica ali, mas ela não faz nada, por exemplo, ela não vai malhar 4 horas, que é como um outro distúrbio, ou não vai vomitar, ou não vai ficar sem comer, né? Até porque, por exemplo, no meu caso, que acabou associando a depressão, por quê, né? Tu acaba engordando, tuas roupas não servem mais, eu com 10 quilos a mais, ninguém me enxergava como alguém acima do peso. Não, todo mundo achava que eu tava bem, só que eu não tava. Eu sabia que aquilo não tava legal, né? Então, a partir do momento que tu sente isso, eu acabei entrando em depressão por não estar me sentindo bem, então eu não tinha vontade de ir na academia, de sair, de socializar com as pessoas. E outra coisa que eu acho bem legal também as pessoas identificarem, que às vezes tu deixa de querer ter o convívio social. Porque tudo aquilo que envolve comida, pra ti, tu não quer participar. Porque tu sabe que tu vai perder o controle, que tu já tá acima do peso, tu precisa emagrecer. Então, se tu vai participar de um evento desse, tu vai comer mais do que tu deveria. Então, tipo, tu acaba evitando e tu acaba se isolando e acaba entrando em depressão também. E Ju, pra gente explicar pro pessoal, como é que foi que você conseguiu, digamos, superar isso? Você conseguiu hoje ter uma relação harmônica com a comida, né? Uma relação saudável e sair desse ciclo, né? Porque é uma doença, é algo que foge do nosso controle, não é falta de vontade, não, exatamente. Não é frescura, não é preguiça, é algo que é realmente patológico. Como é que você conseguiu sair disso? Sim, é muito importante que, às vezes, antes da gente se perceber, é muito importante que uma pessoa de fora, às vezes, perceba a gente. No meu caso, foi a minha mãe que me percebeu. E, claro, foi um dia, assim, que eu tive porque os meus pais tentavam me mostrar, Júlia, não, tu não tá acima do peso, tu tá bem, tu só precisa, tu é mais forte do que isso. Mas a minha mãe disse, não, talvez você precise de um acompanhamento psicológico. Então, tudo começou mesmo nesse dia em que a minha mãe teve o start e que eu também tive, que foi um dia, assim, que, sabe, eu só queria parar de pensar nisso e fui procurar uma psicóloga. Então, foi um trabalho todo junto. Ela foi estudando, procurando em mim o que tava me fazendo me punir desse jeito e comer desse jeito. E tudo começou a melhorar depois que tu trata o psicológico, porque foi como ela falou, você podia comer só alface que tu ia seguir engordando e tu não ia conseguir sair do lugar. Tanto é que quando você fez aquela dieta de suco, eu lembro que você estava uma vez numa dieta, tipo, com pouquíssimas calorias, você não emagrecia uma grama. Nada, eu fiz uma dieta de 750 calorias e nada, não emagreci nem 1 quilo. Então aquilo ainda por cima me deixou em dúvida da minha profissão. Será que eu seria boa naquilo se eu não consigo aplicar em mim o que eu tenho que passar pros outros? Mas não é isso que eu tenho que passar pros outros. Exatamente. É por isso que não funcionava. E é por isso que a gente, é tão importante a gente trazer, a gente quis, né, tanto trazer esse assunto pras pessoas, que nutrição não é 2 mais 2 igual a 4. Exatamente. Né? Exatamente. Tem muita coisa por fora, tem o psicológico, tem o teu sono, tem a tua atividade física, tem o teu sol, tem tanta coisa. Porque a gente é um ser humano complexo, né? Como é que a nossa relação com a comida também não vai ser complexa? Exatamente. Então tem que, É bem isso. Então depois que eu cheguei na psicóloga, que eu fui percebendo que eu tive que mudar determinadas coisas, mas isso fui eu que fui me percebendo, né? E lendo alguns livros e percebendo que eu não precisava esperar o sábado pra poder comer uma coisa que eu tivesse vontade. Porque a gente julga alguns alimentos como proibidos. Esses eu não posso comer, esses eu posso comer só no final de semana. Então chegava no final de semana e eu comia tudo que eu queria. Então eu passei a perceber que quarta-feira eu podia comer um pedaço de pizza. Eu não precisava comer 5, eu podia comer 1 e ficar satisfeita. Então foi aí que eu fui percebendo que, né, eu podia comer sem tanta culpa. Hoje eu posso comer, amanhã eu posso comer. E a perda de peso foi sendo uma natural, né, apenas. Ju? Natural. Eu lembro que a gente conversava muito nessa época, né? E a gente foi vendo assim, quando a Ju, assim, conseguiu levar com mais leveza essa questão da comida, se aceitar mais. Porque isso causou também um problema que, como a Ju tava se
formando em nutrição, tava com esse problema que ela não conseguia controlar, além da autoestima baixa por questão do peso, você também ficou sofrendo por, meu Deus, eu não sou uma boa nutricionista. Você começou com vários pensamentos. Então eu acho que quem sofre disso, um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar, né, muitas vezes psiquiatra, nutricionista também pra estar te orientando, é essencial. E foi justamente por isso que eu resolvi, foi depois desses episódios que eu resolvi, depois que eu me formar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero cuidar. Porque eu cheguei em 3 nutricionistas antes de procurar um psicólogo. E eu percebi que foi um tratamento assim muito mecanizado, entendeu? Tu não olhar pro teu paciente, se você não está conseguindo emagrecer é porque você não tá se esforçando o suficiente. Não é isso. Não. Porque a partir do momento que tu tem um transtorno, o teu psicológico é muito mais forte. E uma pessoa que tem compulsão alimentar diagnosticada, ela não tem como ser tratada como uma pessoa que não tem compulsão. São tratamentos diferentes. Depois que tu faz o tratamento psicológico, tu vê que o teu problema inicial não é comida. Assim como eu descontei na comida, eu preenchi o meu vazio com comida, tem gente que preenche bebendo, né? Tem gente que preenche fazendo compras, tem gente que preenche malhando demais. Então, assim, as pessoas procuram fugas. Na realidade, são fugas pra, né, alguns problemas internos que a gente ainda não identificou. E como a gente tem o costume de não olhar pra si mesmo, de não tentar se reconhecer, a gente só percebe isso quando já tá, assim, tomou conta mesmo e tu não tem mais controle daquilo, né? Então, eu acho que a principal dica que a gente pode deixar para as pessoas é ter consciência, né? Parar e ver. Porque a gente vive tanto no automático na nossa vida, né? Acorda, escova os dentes, vai pro trabalho, vai pra faculdade, volta, come, toma banho e a vida vai. E você não se dá conta muitas vezes do que tu tá comendo, do que tu tá pensando, o que tá acontecendo com você. No nosso caso, falando de nutrição, por que tu tá comendo aquilo? Tu tá comendo porque realmente tu quer? Ou tu tá comendo porque alguém te disse que tu tem que comer? Mas por quê? Isso tá bom pra ti? Tu tá feliz com isso? Porque de nada adianta tu comer determinadas coisas que dizem que vão te levar a um resultado se aquilo não te faz sentido. Não faz sentido pra você, né? Então acho que trazer essa consciência pra você, pra tua vida. Eu tô bem, qual ponto da minha vida não tá legal, né? Sim. Às vezes não é nem a relação com a comida. Aí você traz essa consciência e você consegue perceber alguns pontos e não se deixar levar por algo tão grande. E se você vê que tem realmente alguma coisa errada, ter assim a coragem de buscar ajuda, porque é preciso coragem. E não né? ignorar determinadas coisas que a gente sabe, né? Que a gente não tá legal, que a gente, porque depois de comer eu sentia que eu não tinha preenchido aquilo que eu achava que era fome. Então eu fui por muitas vezes empurrando pra dentro, deixando ali. Tudo bem, exatamente. Quero ver, né? Vale a pena a gente parar e prestar atenção naquilo. Então, por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, escrevam nos comentários pra Ju voltar, porque ela tem muito conteúdo pra passar pra gente. Dá vontade de ficar horas aqui conversando, né? Porque super fluiu, assim. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E acho que é isso, né, amiga? Obrigada. Obrigada a vocês. Adorei. Espero que gostem. E até o próximo vídeo.